Olá, gente, muito boa tarde. Vamos para a nossa próxima aula, sétima aula de uma sequência de aulas do nosso conteúdo bimestral, que é ginástica. Estamos na aula 7, certo? E hoje iremos dar continuidade às capacidades físicas. A nossa última capacidade física trabalhada será coordenação motora. Eu havia dito para vocês que seria a velocidade, mas como não tem a possibilidade de trabalhar a velocidade em casa, é praticamente possível fazer atividades que peçam essa capacidade. A gente tem que trabalhar a coordenação, tá? Que seria, no caso, a nossa última. Nós veríamos velocidade e coordenação por último. Mas, em decorrência dos fatos, a gente vai estar vendo coordenação motora, certo? Iremos entender a sua importância no nosso desenvolvimento, quais suas características, os tipos e as consequências de não ter-se uma boa coordenação motora. Vamos lá, desde criança nós realizamos movimentos corporais. Quando bebês, antes de andar, nós primeiro temos que aprender a rolar, depois se arrastar. Chega então a fase de engatinhar, sentar e só depois conseguimos andar. Não é verdade? Depois dessas primeiras etapas de vida que começamos a aprender a correr, pular, saltar, subir e etc. Coloquei aqui para vocês poderem visualizar toda essa sequência que eu falei para vocês, certo? Para chegar até essa postura de ficar em pé, ereto, a gente tem que passar primeiro pelo arrastar, rolar, sentar, engatinhar, até a postura em pé e até conseguir dar seu primeiro passo, certo? Em seguida, então, chega as capacidades físicas, que é exatamente tudo que trabalhamos até agora e vimos o quanto são importantes para a melhora do nosso corpo. Ou seja, a gente, desde bebezinho, a gente tem essas etapas de vida para que a gente possa alcançar um objetivo. No caso, o objetivo que eu mostrei inicial para vocês da vida da gente, dos movimentos corporais, é o quê? Ficar de pé e andar. Após isso, a gente vai aprendendo a fazer vários outros movimentos até chegar às capacidades físicas. As que vimos até agora, que foi força, resistência, flexibilidade e hoje coordenação motora. Mas nada disso, nenhuma dessas capacidades físicas e nem os movimentos básicos como pular e correr não podem ser possíveis sem desenvolver uma capacidade física principal, que é necessária antes de todas essas. Antes de termos uma boa capacidade física de força, de resistência, de flexibilidade, temos que aprender a coordenação motora, aprender a desenvolver a coordenação motora. Como eu disse para vocês, desde criança, a gente já vem trabalhando a coordenação motora instintivamente, voluntariamente. Uma criança começa a se arrastar, ela começa a engatinhar, tudo por estímulos, tá? Nosso papai, nossa mamãe coloca lá a gente para sentar, para engatinhar. E isso faz com que a gente vá alcançando vários níveis de movimento, certo? Que no caso, o nível que a gente está agora, na idade de vocês, pré-adolescência, já é o de trabalhar as capacidades físicas, ou seja, melhorar os movimentos físicos corporais de vocês para o resto da vida adulta. E por que eu coloquei aqui a Maísa andando de bicicleta e caindo? Vocês vão já entender por que eu coloquei esse GIF, essa imagem. Então vamos lá para o conceito de coordenação motora. A coordenação motora é a capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais
especificamente dos músculos e das articulações. Ou seja, falando de uma forma muito mais simples, e para que vocês entendam, é a capacidade de controlar e saber quais partes do corpo estamos usando para fazer um certo movimento. Como por exemplo, vamos pensar um pouquinho agora. Eu quero pular, é só um exemplo, tá? Eu quero pular. O que eu preciso fazer para pular? Quais partes do meu corpo irei usar para fazer isso? Como mexo meu corpo para que ele pule? Para pular, a gente precisa fazer o quê? Usar as pernas. Precisamos dobrar as pernas e dar o impulso para baixo para que assim meu corpo suba, ou seja, saia do chão. Não é essa a sequência para poder fazer um pulo? Sim. Mas claro que hoje em dia, na idade que vocês estão, 12 anos, 11, 12 anos, já pré-adolescentes, vocês não precisam mais pensar e mandar o cérebro pensar para fazer esse movimento. Por quê? Vocês não precisam ou precisam? Não, acredito que todos aqui saibam pular, não é isso? E por que vocês não precisam mais pensar para fazer esse movimento? Porque vocês já foram estimulados e ensinados a fazer lá na infância, nas aulas de educação física ou nas brincadeiras com seus pais e amigos. Já faz esse movimento, gente, automaticamente. Vocês foram estimulados lá na infância. O que foi esses estímulos? Várias brincadeiras, vários joguinhos, aulas de educação física, onde a gente vê basicamente tudo isso, certo? Entenderam o conceito e a definição de coordenação motora? Eu espero que sim. Agora vamos ver quais os males a falta de coordenação motora pode trazer. Primeiramente, a falta de segurança nos nossos afazeres diários, como trabalhar, estudar e até se divertir, tá? Uma pessoa descoordenada, uma pessoa que não teve vários estímulos corporais durante a infância, ela vai ter uma série de dificuldades na sua rotina diária. Na nossa rotina diária é o quê? Trabalhar, estudar e também se divertir. 2. A baixa autoestima. Como sempre eu friso, como sempre eu falo, que a educação física ela é de suma importância para a autoestima. E a coordenação motora é mais uma das partes da educação física que, se não trabalhadas, causa baixa autoestima. E, consequentemente, uma baixa autoestima causa a nossa terceira consequência, que é a timidez. Timidez também atrapalha em vários aspectos da nossa rotina diária, como trabalhar, estudar e se divertir. Vocês conseguiram ver como tudo está conectado? Agora vamos aqui explicar para vocês por que eu estou falando tudo isso, tá? Por que e frisar o quão importante é desenvolver a coordenação motora. Olha lá, eu coloquei novamente aqui a imagem da Maísa caindo de bicicleta. Coloquei a imagem de um cara indo sentar com uma bandeja de café e derrubando. E coloquei aqui uma moça descendo uma escada, perdendo equilíbrio e caindo, podendo até ter tido uma fratura muito séria. Então vamos ler aqui. Vocês já viram colegas de turma que às vezes não conseguem fazer algum movimento? Como dançar, jogar futebol, nadar. Ou sabe aquele amigo que vive tropeçando, derrubando as coisas, ou aquele amigo que não sabe o que é direita ou esquerda? Ou mesmo um colega que não sabe correr. Tem gente que não sabe correr. Tem pessoas que chegam na fase adulta, gente, não sabem correr. Isso é real. Você mesmo pode ser essa pessoa. E isso é normal, gente. É normal, e sabem por quê? Nem todos os nossos colegas da turma tiveram a mesma história de vida que a nossa. Ele pode não ter sido estimulado, ensinado a fazer alguns movimentos igual você quando era mais jovem. Por isso, nunca julgue seu amigo.
As aulas de educação física que irão nos ajudar a melhorar isso. Por isso a importância de todos participarem das aulas práticas. Por isso a importância de aprender sobre coordenação motora. Todos somos capazes de aprender qualquer coisa, não importa a idade. Como eu falei para vocês, muitas vezes o nosso amiguinho não sabe jogar futebol, não sabe fazer um movimento, não sabe dançar, ou é um pouco atrapalhado até. Isso tudo, gente, se trabalha na educação física, tá? A gente legitima a educação física não é só para praticar esportes, certo? Eu venho frisando isso o tempo inteiro, que a educação física ela vai se ampliar para vários outros fatores da nossa vida. Como eu falei para vocês, sobre insegurança, autoestima, timidez. Tudo isso a educação física nos ajuda a melhorar, para que a gente possa ter uma rotina diária mais simples, menos estressante, onde a gente se sinta seguro para fazer as coisas. E tudo isso a educação física influencia na nossa vida. Como a gente viu, para se realizar todas as outras capacidades físicas principais, a gente precisa desenvolver a coordenação motora. Ela faz assim como as outras capacidades físicas, que são o quê? Força, resistência, flexibilidade, conhecermos mais nosso corpo e nosso lugar no mundo. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Quanto mais a gente conhece nosso corpo, sabe como usar nosso corpo, isso tudo melhora em vários aspectos da nossa vida. Agora vamos entender quais os tipos de coordenação motora. Existem duas, tá, gente? Principais. Tem duas principais que a gente vai trabalhar com vocês na escola, que é a coordenação motora grossa. E o que é a coordenação motora grossa? Envolve habilidades menos delicadas, ou seja, como pular, subir e descer escadas, praticar esportes, está relacionada a grupos grandes de músculos. Ou seja, significa que a gente usa a maior parte dos nossos músculos para fazer essas atividades, certo? Pular, correr, subir, praticar esportes, tudo isso demanda de uma série de músculos para fazer, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Andar de bicicleta, correr, subir uma escada, nadar, jogar futebol, voleibol, assim como todos os outros esportes dependem de coordenação motora. E aqui a bicicleta. No caso, naquela hora eu coloquei a Maísa para vocês caindo, porque o que acontece? Muita gente não sabe andar de bicicleta e adultos até hoje não sabem andar de bicicleta. O porquê disso? Exatamente por tudo que a gente falou anteriormente. Pessoas que não sabem andar de bicicleta, não sabem correr, praticar algum esporte, não tiveram esse estímulo, não tiveram esse aprendizado em alguma fase da vida. Mas, como eu já falei, não significa que ele não possa aprender. Qualquer idade a gente pode aprender qualquer coisa relacionada ao movimento corporal. E existe outro tipo de coordenação motora, que é a fina. Ela relaciona-se com habilidades mais delicadas, como desenhar, pintar, manusear objetos pequenos. Nesse caso, observa-se o envolvimento de pequenos músculos. Aí eu coloquei aqui para vocês, para poder visualizar tudo que eu falei. Percebam que até o escrever, a gente demanda ter um desenvolvimento de coordenação motora. Para segurar uma caneta, isso tudo demanda de coordenação motora. Para fazer uma letra, isso demanda de coordenação motora. Vocês trabalham desde pequenininho para melhorar esse manuseio, esse controle da sua mão com a caneta e o papel. A mesma coisa desenhar, a mesma coisa costurar e a mesma coisa para aprender instrumentos musicais. Aqui eu coloquei o violão, mas todos os instrumentos musicais você tem que ter uma habilidade, um desenvolvimento motor bem desenvolvido para que possa conseguir fazer essas atividades aqui, todas elas e muito mais, tá?
Concluindo então tudo que a gente falou até agora. Estamos falando da capacidade física, nossa última capacidade física que vamos aprender nesse final de conteúdo, que é a coordenação motora. Coloquei aqui um resumo da definição de coordenação motora, que é: cérebro equilibra os movimentos do corpo, ou seja, o cérebro controla, o cérebro sabe, coordenação motora bem desenvolvida é quando a gente sabe como usar o nosso corpo e o que movimentar nele para fazer certo movimento. Cérebro equilibra os movimentos do corpo. Aí aqui eu dividi. Com coordenação, o que a gente pode fazer? Andar, pular, correr, equilibrar, escrever, praticar esportes, andar de bicicleta, subir, descer e vários outros movimentos diários que a gente faz que demandam coordenação. E o que acontece se não tivermos uma boa coordenação motora? Aí eu coloquei aqui, sem coordenação, que é a falta de segurança nos nossos afazeres diários, como trabalhar, estudar e se divertir, baixa autoestima, timidez. E fechando, nós vimos os dois tipos de coordenação motora, que foi a grossa e a fina. Então, esse aqui foi a conclusão de tudo que a gente assistiu nesse slide sobre coordenação motora. E agora, para finalizar o conteúdo de ginástica, vamos ter um trabalho com entrega para o dia 10 de julho de 2020, que é o que, gente? Daqui a 2 semanas. Vocês vão ter essa semana aqui inteira e mais a próxima semana para fazer esse trabalho, tá? Vamos lá saber qual é esse trabalho. Vocês vão criar ou aprender uma coreografia de uma música que você goste. Gravar um vídeo de máximo 1 minuto fazendo a coreografia e enviar diretamente no WhatsApp da professora de educação física, que sou eu. Vocês vão mandar diretamente para mim. Não é para estar mandando para a professora de matemática, não é para mandar lá no Class. É para enviar no meu WhatsApp pessoal, que todo mundo já acredito que tem salvo, porque a gente já está na nossa 7ª aula que eu venho falando e focando nisso, dizendo que meu WhatsApp está totalmente disponível se vocês tiverem alguma dúvida. Caso alguém ainda não tenha meu WhatsApp, é só falar lá no grupo do WhatsApp principal do 6º ou 7º ano, que eu vou estar enviando, mas acredito que todos tenham. E eu vou colocar aqui de novo disponível o meu WhatsApp pessoal, certo? Então eu vou ler novamente. Criar ou aprender uma coreografia de uma música que você goste. Gravar um vídeo de no máximo 1 minuto fazendo a coreografia e enviar diretamente no WhatsApp da professora de educação física. E as regrinhas para esse trabalho são apenas 2. Prestem atenção, porque é para todo mundo participar. Não vai ter essa questão de não querer fazer só no caso de realmente a pessoa não ter internet na sua casa, não ter a possibilidade de gravar. Se não puder fazer, me comuniquem para que eu saiba qual foi o motivo, tá? Mas fora isso, todos terão que participar. Faz parte do final desse conteúdo, de tudo que a gente viu, ok? E essa atividade vai estar trabalhando exatamente o nosso conteúdo. E as 2 regrinhas são: primeiro, escolha uma música que você goste, que não tenha palavrões. E 2, os que gostam de músicas religiosas, ou seja, as pessoas que são ou cristãs ou católicas ou qualquer outra religião, façam com músicas da sua religião, tá? Simples assim. Quem não gosta de músicas que a gente chama de seculares, certo? Vocês podem estar fazendo com as músicas da sua religião, músicas evangélicas ou católicas, seja qual for a sua religião, certo? Então, eu vou estar colocando aqui disponível o meu WhatsApp para vocês. E até o dia 10 eu vou estar aguardando esses vídeos, tá? O vídeo pode ter no máximo 1 minuto, ou seja, até 1 minuto. Não precisa ser até 1 minuto, mas é no máximo 1 minuto. Eu preciso ver que vocês estão fazendo o movimento das coreografias que vocês escolheram, tá? E pode criar também a coreografia.
Se não quiser criar, pode aprender. O que mais tem é música no YouTube, tutorial, tá? Que vocês podem assistir, certo? Então, essa vai ser a atividade para daqui a 2 semanas. A entrega para o dia 10. Agora, durante a semana, amanhã, no nosso momento online, eu vou estar passando uma outra atividade, que é a atividade da semana, ok? Mas eu já adianto logo esse trabalho que é para estar entregando até o dia 10, certo? Então é isso. A gente vai ficar por aqui e amanhã eu aguardo vocês no momento online. Essa aula vai estar disponível lá no Google Drive, certo? Depois das 2 horas da tarde, acredito que ela já vai estar disponível. Então é isso. Fiquem com Deus e se cuidem e estudem.